fundamental. Sem isso aqui, nós não somos cristãos. Sem seguir esta palavra de Jesus, nós vamos ser sempre católicos ou discípulos medíocres, porque aqui está uma divisória de águas. Primeira coisa que Jesus nos ensina hoje: como amar o irmão. Eu tenho duas possibilidades de Jesus. Uma, fazer esmola, que simbolicamente significa fazer o bem, boas ações, atitudes solidárias, pastorais, pequenas ou grandes, mas depende do que eu quero com isso. Se eu quero me autopromover com as coisas de Deus, aí estou no caminho errado, porque estou fazendo as coisas para minha autopromoção, para minha vantagem. Isso em tempo de política, em qualquer ação também que nós fizermos, nós precisamos nos cuidar muito de não estragarmos a caridade, não estragarmos as boas ações que custam muito até para nós. Então, esta é uma opção. Estou buscando a mim mesmo. Por isso que eu digo que é infantilidade, né? Porque não saímos daquilo que o Papa chama de algo autorreferencial. O importante nessa obra sou eu. A outra opção é o Pai. Aí é que está Jesus. Quando deres esmola, quando fizeres obras sociais, quando te dedicares a esta atitude tão sagrada, tão cristã, que nos levará para o céu. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era peregrino e me acolhestes. Ontem vimos, né? 68 milhões de peregrinos no mundo. Então, fazer isso em nome de Deus, como o próprio Papa está fazendo isso e aconselhando as nações do mundo a acolher todos esses migrantes em nome da fé, em nome de seu Deus. Então, aí estamos no caminho certo. Os santos da igreja levaram muito a sério isso. Faziam hospitais, creches, atitudes extraordinárias. Vendiam seus bens, inclusive seus palácios, e transformaram eles em casa de atendimento dos pobres, mas para a glória de Deus. Senão, a gente não distingue o que é filantropia e o que é caridade. Filantropia é o bem, tem um grande valor, é um valor humano, mas para um cristão, a gente age como discípulo de Jesus, imitando a Jesus, portanto, a nossa caridade é uma obra de fé. A fé se manifesta em boas obras. Então, eu não posso manifestar a minha fé em boas obras e querendo eu levar vantagem, querer títulos, querer fama. Essa é uma grande tentação. Por isso que eu digo, então, esse evangelho de hoje nos dá uma diretriz muito clara sobre como exercer a caridade diante de Deus. E quanto mais a gente, nas boas ações, tem a glória de Deus, tanto mais corajosos seremos. Tanto mais a gente enfrentará as dificuldades, as oposições e permanecerá firme, não desiste daquela boa obra, porque ela não é para mim, ela é para a glória de Deus e o bem do irmão. A outra lição que Jesus trouxe na primeira vez é sobre a oração. Como é perigoso a gente usar o altar, ou a nossa piedade, ou o nosso movimento espiritual, ou a nossa mentalidade, nos colocando acima dos outros. Quero dizer, também na oração, procurando
infantil, procurando vantagens. Para esta realidade, o Papa coloca o dedo na ferida e diz assim: olhe, isso é mundanismo espiritual. Isso não é espiritualidade cristã. Usar as coisas de Deus ou a própria religiosidade que eu tenho para que eu tire vantagens pessoais, interesses pessoais ou até caprichos pessoais, não é espiritualidade cristã. E o grande conselho dele: então, reze escondido, mas com essa fé. O Pai vê tudo. O Papa diz assim: mesmo que você durma na oração, a oração vale, porque você está diante de Deus. E esse entrar no quarto, não é? É evitar, isso mesmo, não é? Tirar proveitos das nossas espiritualidades, enfim, da nossa oração. E irmos para o quarto, trancar o quarto, é exatamente estar a sós com o Pai. Jesus por duas vezes assim: o Pai que está oculto. Bonito isso. A gente não vê o Pai, está oculto. Mas na minha oração, eu como filho muito amado, encontro o Pai que está oculto e eu encontro o seu rosto exatamente na oração. Nessa oração silenciosa, nessa oração escondida. Não é que nós não podemos rezar em público, não é isso. O que Jesus está ensinando aqui é a nossa oração pessoal, bem diante do Pai, que depois vai se refletir na nossa oração comunitária. A gente pode até competir procissão de santo, competir isso, competir aquilo, e já não estamos mais diante deste conselho tão bonito de Jesus. Reze filialmente, nessa grande confiança. Não interessa se os homens enxergam ou não enxergam a sua devoção. O que importa é que o Pai sabe tudo, o Pai vê tudo e o Pai te recompensará. Então nos ensinou a rezar. E outro ensinamento de Jesus de hoje, irmãos e irmãs, também assim tão necessário, foi como nós nos comportarmos então diante do jejum. É claro que nesse nosso mundo moderno, hoje em dia, talvez o jejum principal seria o jejum dos olhos. Porque hoje a gente está mais olhando para o celular do que para o rosto do outro. Precisa jejuar do celular. Precisa jejuar também desse jejum que nós fazemos para nos autopromover. E diz Jesus, os outros veem a nossa tristeza. Está triste, está com cara de sexta-feira santa, está jejuando, buscando a nós mesmos. Eu digo, não, nada disso. No jejum, muita alegria, que as pessoas não percebam que você está jejuando. E claro, nosso jejum moderno, além desse o jejum do estômago, que é tão saudável, e que nossos médicos falam tanto, de nós não sermos vítimas da obesidade, do consumismo, desses alimentos cheios de veneno na nossa mesa, que chamamos de agrotóxicos, ou dessas outras modernidades que, segundo os médicos, só nos fazem mal. Então, há um jejum muito sábio, que é este de a gente partilhar também o nosso pão de cada dia. Desde o Antigo Testamento, o profeta Isaías já ensinava assim: o jejum que eu quero é a justiça social, é o pão na mesa. No nosso caso, lutar por um Brasil melhor, para que você não seja tristemente um jovem desempregado, como a gente encontra a cada momento, e tanta gente vem ao santuário, vem à diocese pedir, por amor de Deus, emprego. Então esse jejum de solidariedade verdadeira, sentindo a dor humana, sentindo compaixão, isso é agradável a Deus. E claro, se nós fizermos o jejum da língua, vai fazer um bem muito imenso, porque a nossa voz é para elogiar, a nossa voz é
A nossa voz é para cantar os louvores de Deus, mas na prática nem eu e nem vocês fazemos assim. É muita crítica, diz o Papa, é muito mexerico, é muita fofoca, e hoje o nome moderno é fake news. Uma vergonha universal. Que pena que a humanidade está regredindo nesse ponto de inventar mentiras e tirar a fama das pessoas. Esse é um jejum moderno, altamente necessário, sempre, mas principalmente agora nos meios de comunicação social. E claro, depois temos o jejum de nossos pensamentos, o jejum da nossa sensualidade, óbvio. Então, por isso que eu digo, um ensinamento tão sadio, possível, e que vai construindo a pessoa humana e a própria sociedade. Hoje temos um santo muito atual também, que é Santo Adalberto. Ele foi evangelizador da Rússia. E a Rússia agora está, então, aí na visibilidade de todos. Mas ele foi assassinado lá, ele é mártir, Santo Adalberto. E nós, diante desse fato também dos que aceitam a Copa do Mundo, vemos assim um meio de fraternidade da humanidade, não é? Sabemos que tem corrupção por aí também, mas ainda é uma coisa boa, positiva da humanidade. A gente, então, se irmanizar, se fraternizar, através, então, do esporte, quando ele é saudável e quando ele é bom para todos. Hoje, nós também festejamos Nossa Senhora da Consolata. Temos os padres da Consolata, as irmãs da Consolata, que quer dizer consolação. Essa devoção a Nossa Senhora da Consolação vem de Turim, norte da Itália, e Nossa Senhora exatamente praticou todo esse evangelho. Em Maria, a gente não vê nada de autopromoção, ela não se promove com nada. E foi fazer a caridade na casa de Isabel em nome de Deus. Então Nossa Senhora é aquela que fielmente colocou esse evangelho em prática. E com Nossa Senhora da Consolação, vamos hoje aqui, vocês que vieram a Aparecida, agradecer tantas consolações que o povo de Deus recebe neste santuário. Consolação de perdão, consolação de cura, consolação de uma melhora na família, consolação de mais esperança na vida. E eu, por graça de Deus, nasci numa capelinha bem pequena lá em Santa Catarina, exatamente dedicada a Nossa Senhora da Consolação. E ela nos consola porque Deus é o consolador da humanidade. E essas três atitudes do Evangelho de hoje vão nos ajudar a consolar. Consolar pela caridade, consolar rezando pelos outros e consolar partilhando os bens, que é o jejum, então, em forma de solidariedade. Assim, irmãos e irmãs, quero pedir a oração de vocês, pelo seu Pedro, esposo de uma das ministras aqui, falecido hoje, e coloquemos nossas intenções agora nas preces dos fiéis. Podemos permanecer de pé e elevemos ao Pai, por Jesus, no Espírito